Olá, eu sou a Mara Luque, você está no canal My News e este é o Diálogos. Hoje nós vamos olhar para o futuro e vamos tentar responder a pergunta que todo mundo tem na cabeça. Quando termina a pandemia? Aliás, ela acaba? Quais são as perspectivas para a retomada da economia? A vacina resolve tudo? Este programa é para tentar responder essas perguntas que são cruciais para a vida de todo o planeta. Para isso, convidei um epidemiologista e um economista. Armando Castelar é economista e coordenador da área de economia aplicada da FGV Híbrido. Pedro Alau é epidemiologista, colunista da Folha, professor e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas. Será que eles conseguem ajudar a gente a entender o futuro? O diálogo está começando agora. Armando e Pedro, obrigada pela presença de vocês aqui. Pedro, eu vou começar a falar com você. O Chile é o país da América Latina que melhor se organizou com a vacinação, mas teve que fechar tudo às pressas novamente. O pessoal relaxou antes da hora. Qual é a porcentagem da população que precisa estar vacinada para a gente poder relaxar? A gente vai poder relaxar algum dia? Olha, uma satisfação estar aqui, grande satisfação estar podendo dividir esse espaço com um colega da área da economia. Eu acho que essa interação entre a saúde e a economia ela é muito mais produtiva do que a gente discutir separados. Ao contrário, foi criada nessa pandemia uma dicotomia que nunca existiu entre saúde e economia, porque os nossos interesses são semelhantes. Deixa eu falar sobre a questão do Chile. A gente sabe da epidemiologia de outras pandemias que para que a gente atinja aquela imunidade coletiva que a gente chama, que eu gosto de dizer que é como se fosse um cobertor de imunidade que fica em cima de todas as cidades, a gente precisa vacinar 70% da população. O que acontece? Não tem nenhum lugar do mundo, com exceção de Israel e de uns lugares muito pequenininhos, que estão perto disso. E esses lugares que estão chegando perto dos 70% estão observando os ganhos extraordinários e praticamente zerando os casos de coronavírus, em especial os casos graves e as hospitalizações. O caso do Chile é um caso atípico, porque o Chile vacinou muito, começou a vacinar rápido, mas isso veio seguido de um período em que as restrições de circulação não estavam rígidas. Então, o caso do Chile é um caso que confirma aquela tese que nós epidemiologistas falamos de que a estratégia do momento correta é vacinar bastante e restringir a circulação, que foi o que Israel fez, o que a Escócia fez e o próprio Estados Unidos fez, pelo menos até algumas semanas atrás. Então, vacinar rápido, restringir a circulação é a receita para a gente começar a pensar no coronavírus como uma pandemia que passou. E aí já aproveito, mesmo demorando muito nessa primeira resposta, para dizer, claro, vai acabar a pandemia. As pandemias acabam. Não quer dizer que o coronavírus vai deixar de existir, ele vai seguir existindo. Mas a situação de emergência em saúde pública, a situação da pandemia, todas elas vão acabar e a gente vai retomar nossas atividades como fazia antes da pandemia. Armando, a retomada econômica só acontece quando tiver essa imunidade coletiva? Quer dizer, enquanto a gente não atingir esses 70%, a economia vai ter dificuldade para andar? Para se recuperar integralmente em termos de setores da economia, a minha visão é que sim, tá? Agora, os impactos começam a vir antes. O caso americano que o Pedro citou, eu acho muito interessante, saiu o resultado do emprego em março, foram quase 1 milhão de vagas criadas em termos líquidos. Isso já vinha do resultado de fevereiro mostrando muita criação de emprego, volta de emprego em restaurante, outros serviços, que foram os setores que mais sofreram com a pandemia, né? Nós chamamos de hospedagem, né? Então, hotéis, restaurantes, empresas de turismo, tudo isso sofreu muito e começa a se recuperar nos Estados Unidos, ainda que, como o Pedro chamou a atenção, por lá você não esteja beirando, mas não chegou ainda a 30% da população vacinada. Então, sim, o impacto vem antes, mas a normalização completa
particularmente para os setores mais sensíveis, por envolverem um contato humano mais próximo. Esse provavelmente só com a vacinação completa, e alguns até, possivelmente, vão depender ainda mais. O turismo internacional, por exemplo, depende não apenas do próprio país ter atingido os 70%, mas aqueles países para os quais as pessoas querem viajar também. Nesse exemplo que você citou dos Estados Unidos, quanto é a vacina e quanto é o caminhão de dinheiro que foi despejado na economia pelo governo? Olha, não dá para você dizer exatamente, né? Porque, obviamente, os dois estão acontecendo ao mesmo tempo, você não consegue saber. Agora, de novo, o fato que eu chamei a atenção, né, muita criação em restaurantes, é um setor em que já havia havido esse cheque que o governo está dando para os seus cidadãos, sem essa criação de emprego em restaurantes. Então, com certeza, parte é vacina. Combinação agora, dos dois, então, né? Sim, com certeza. E a gente vai ver mais disso para frente, porque tem mais estímulo sendo, que já foi aprovado, mas está sendo começando a ser implementado ainda, e mais vacinação ocorrendo. Então, nos Estados Unidos, você vai ter os dois atuando e continuando a atuar o restante desse ano aí. Agora, essa pergunta é para os dois. Olhando para o Brasil, é possível estimar quanto tempo mais o governo terá que se preparar para conceder auxílios, crédito mais barato e promover incentivo para as pessoas e os negócios sobreviverem? Armando, começo com você. Olha, na verdade, o Pedro é a primeira resposta. Depende de quando a vacinação vai ocorrer, né? O plano do ministro que aconteceu esses dias, a gente chegou a 1 milhão de vacinações por dia. Isso significaria que você ali, provavelmente, ali pelo final do terceiro trimestre, setembro, mais ou menos, você já teria uma proporção muito significativa da população vacinada se a gente continuar nesse ritmo, né? Então, o plano atual começa em abril, depois a gente tem mais 3 meses, então maio, junho, julho. Talvez a gente não precise ver uma renovação do auxílio emergencial, se a vacinação de fato chegar no 1 milhão ou até superar 1 milhão por dia. Se você olha o cronograma de disponibilidade de vacinas do Ministério da Saúde, aumenta muito, já supostamente aumenta agora em abril bastante, depois aumenta mais ainda, né? O que está programado até o final do ano dá pelo menos uma primeira dose, se não para todo mundo, para quase todo mundo. Pergunta, obviamente, se esse cronograma vai ser cumprido. Abril já está furando aí de uma forma relevante, março já furou também. Mas, de novo, assim, tentando sintetizar, eu acho que a virada vai vir ali ao longo do terceiro trimestre, com mais força no final do ano. Pode estender o auxílio emergencial mais um pouquinho ou não, vai depender um pouquinho aí do sucesso nessa vacinação. Ô Pedro, dá uma boa notícia para a gente. Esse ritmo da vacinação é bom? Pode ser cumprido? Não vai? Qual é a tua expectativa? Vamos dividir a vacinação em 3 períodos, de forma bem simples, assim. Se a gente olhar para trás, nos primeiros 70 dias da vacinação, que completou essa semana, a nossa média foi abaixo de 300 mil doses por dia. No presente, dá para dizer que a gente conseguiu finalmente chegar em 1 milhão por dia. E no futuro, eu tenho dito que a meta tem que ser 1,5 milhão por dia. Então, assim, se a gente conseguir chegar em 1,5 milhão por dia, a situação vai melhorar de forma bastante rápida, e aí eu acho que a previsão do Armando está muito adequada. Assim, acho que é por aí. Entre o terceiro e o quarto trimestre desse ano, a situação está bem melhor. Mas eu queria dar um palpite, até para ouvir a opinião do Armando, sobre um tema que eu tenho comentado com uma certa frequência, de que esse modelo que o Brasil está adotando, dessas restrições à meia boca, ele está sendo muito danoso para a saúde pública, mas também para a economia. O que eu vejo e o que a ciência da saúde pública diz? Que o lockdown é uma estratégia para situações emergenciais, de curta duração e de grande intensidade. O que o Brasil fez foi adaptar o lockdown para modelos de distanciamento que são muito frouxos, para falar bem a verdade, e muito duradouros. E aí a gente fala em auxílio emergencial por longos períodos. Na minha percepção, seria muito mais estratégico, tanto para a saúde quanto para a economia,
que esses lockdowns fossem de curta duração, vamos lá, 3 semanas para passar régua, basicamente, como a literatura tem mostrado, e aí sim, neste período, um auxílio emergencial até um pouco mais robusto, mas não esse auxílio emergencial que fica durando meses e meses. Eu queria ouvir um pouco a opinião do Armando sobre isso, porque essa é uma coisa que nós da epidemiologia falamos muito. Os nossos lockdowns, entre aspas, não são lockdowns de verdade e com isso não atingem o objetivo nem da saúde pública e aí acabam gerando esse impacto gigantesco na economia brasileira. Quer dizer, esse lockdown terminou mútil? Oi, Armando. Não, eu acho que o Pedro está totalmente correto, né? O que você observa ao longo desse mais de um ano, né, que a gente está convivendo com medidas na economia, combinadas com medidas para combate à pandemia, é muito isso, né? Quer dizer, se você olha, tem indicadores de mobilidade que você obtém com movimentação do celular via Google, via Apple, mostra claramente que março, abril do ano passado, a mobilidade despenca no Brasil num grau muito pronunciado, não apenas pelo lockdown, mas porque as pessoas estavam apavoradas e não saíam de casa mesmo que não tivesse lockdown. Isso voltou na última semana, nos últimos 10 dias. O Brasil, ao contrário do resto do mundo, da média do resto do mundo, está tendo uma certa queda de mobilidade, então algum efeito está tendo, mas num patamar ainda muito superior ao que você teve em março, abril do ano passado. Isso, em parte, reflete o fato de que, internacionalmente, isso não é só Brasil, você tem procurado medidas de lockdown mais cirúrgicas, se eu puder usar o termo, no sentido que você tenta evitar coisas que impactem demais a economia. Então, você vê, por exemplo, proibição das pessoas ficarem na rua entre 11 da noite e 5 da manhã. Isso é claramente uma tentativa de não impactar nenhuma atividade econômica, mas tirar as pessoas da rua. Coisas mais pontuais. A razão disso é você tentar ter menos impacto sobre a atividade econômica. Com toda a razão, o Pedro aponta que isso, obviamente, não traz o mesmo benefício que traria um lockdown mais forçado, mas aí eu acho que é uma combinação de tentativa de chegar no meio termo, mas também limites políticos. Eu acho que, de novo, isso não é só Brasil, a Europa viveu a mesma coisa. É verdade que a Europa agora não conseguiu resolver o problema com esses lockdowns focados, tentativas. Por exemplo, fim de semana. Então, fim de semana, eu me lembro que em Portugal, há uns meses atrás, as pessoas tinham lockdown completo no fim de semana, né? De novo, tentando minimizar o impacto na economia. Não está funcionando e você está vendo a Alemanha, França, Itália, com medidas muito mais fortes de lockdown, um pouco como a gente está experimentando agora em Rio, São Paulo, nesse período mais recente. Tá? É um drama. É óbvio que, do ponto de vista da saúde, 3 semanas de 100% das pessoas efetivamente não se moverem seria o melhor. Os governos estão reticentes em relação a isso e tem limites à capacidade dos governos de impor que as pessoas não saiam de casa, não se movimentem. A gente está cansado de ver o noticiário a esse respeito, aqui no Rio, pessoas que vão à praia, independentemente do que a regra está dizendo, e assim por diante. A gente não é segredo que tem, ao mesmo tempo que alguns governos locais fazem lockdown, autoridades importantes que tentam elas mesmas ir contra essas medidas. Isso dificulta muito, né? Pedro, o Eduardo Jorge falou recentemente que esse é um ponto, isso que o Armando falou, é um ponto que numa pandemia é fundamental, o exemplo das autoridades, né? Então, você ter um presidente que deu exemplo e tal, que isso tem uma força para o controle da pandemia. Olha só, a gente tem exemplos no mundo em que esse papel de liderança fez muita diferença, né? Eu acho que talvez o melhor exemplo, claro que a gente tem que guardar as devidas proporções pelo tamanho do país, mas é a Nova Zelândia. A cara do enfrentamento da Nova Zelândia à pandemia é a própria cara da primeira-ministra, né? E isso, de uma forma ou de outra, passa uma mensagem para a comunidade extremamente positiva. Então, assim, sem dúvida nenhuma que a liderança pelo exemplo é importante, mas eu acho, assim, também super relevante esse tema que o Armando trouxe aqui, de o que é
a possibilidade de ação do governo por meio de decretos e o que é o comportamento das pessoas. E essa diferenciação tem pouca gente que tem tido coragem de falar, e eu acho que foi super feliz que o Armando trouxe isso, porque vamos falar a verdade, em março, abril do ano passado, mesmo que as medidas não fossem tão rigorosas, a adesão era muito maior, porque as pessoas estavam convencidas. E hoje, às vezes, medidas mais rigorosas não conseguem a adesão da população. E é aí que a liderança é importante. Por quê? Porque a população está confusa, com toda razão, com a quantidade de informações equivocadas que circulam, e a população, quanto menos sente uma voz unificada mostrando o caminho, a população mais confusa fica, e aí é mais difícil que as pessoas atendam às recomendações da saúde pública. O Brasil já está sendo visto com maus olhos internacionalmente pelo descontrole da pandemia. É só ver quantos países fecharam as fronteiras para o Brasil. Pedro, quando você imagina que essas fronteiras serão abertas? Eu acho que a resposta do Armando sobre isso foi muito adequada. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que é no segundo semestre desse ano. Acho que a situação vai melhorar a partir do segundo semestre. Num cenário otimista, no terceiro trimestre, ou seja, de agosto até lá, julho, agosto, setembro. Num cenário um pouco mais pessimista, outubro, novembro, dezembro. Mas eu acho que certamente, a partir daí, as fronteiras estarão reabertas e o Brasil vai voltar a ter a sua interação internacional que está acostumado a ter. Hoje, realmente, o principal problema do Brasil, no que toca à pandemia, é essa coisa que eu tenho chamado do Brasil ter se transformado numa fábrica de variantes. Essa não é uma pauta pequena. A gente até pode dizer que está tendo um pouco de sorte com as variantes, porque nós não tivemos até agora uma variante que mata muita criança, por exemplo, ou que é muito mais letal, ou que escapa muito das vacinas existentes. Agora, com a quantidade de circulação do vírus que teve no Brasil, até agora, que está realmente começando a dar uma melhorada por causa das medidas de restrição e por causa da aceleração da vacinação, o risco que o Brasil representa, basicamente, é pela chance do surgimento de novas variantes. A P1 está aí, mas pode surgir em outras também que sejam relevantes e graves. Armando, diante disso que o Pedro está falando, qual o impacto no médio e longo prazo? Você vê possibilidade real de restrição de comércio internacional? E a outra ponta, fuga de investidores? Nem o transporte de carga, nem o de dinheiro, que é mais seguro ainda, porque vem via pela internet, deve sofrer. O setor que eu acho que vai continuar sofrendo, mesmo depois que a vacinação avançar, é turismo. Não significa que não vai ter nenhum turista, mas certamente vai ter pouco. Acho que eu acho que esse é um tema em discussão internacional, né? Se fala, por exemplo, de um passaporte de Covid, né? Hoje em dia, você olha, tem alguns poucos países no mundo que aceitam brasileiros, e os que aceitam pedem testes de PCR menos 72 horas antes de embarcar, quarentena quando você chega no destino, tem que testar de novo e assim por diante. Obviamente, para turismo, isso é impraticável. Uma pessoa que vai passar 2 semanas no lugar, se tiver que passar 2 semanas de quarentena, já não apreciou o lugar, né? Acho que Fora a tendência... o seguro que eles cobram, né? Eles pedem um seguro contra a Covid, em boa parte dos casos, um seguro alto, para você chegar lá com essa cobertura. Né? Claro, né? Alguém precisa pagar o hotel, se você for para um hospital, alguém precisa pagar a conta do hospital. Então, de novo, isso é impraticável para quem quer simplesmente fazer turismo, né? Eu acho que isso não é um problema só do Brasil, a tendência é você ver o surgimento de protocolos, de regras que sejam aceitas por todos os países, mas, obviamente, de novo, alguns países é mais provável, por exemplo, que o turismo, por exemplo, dentro da Irlanda já existe. Nesses dias agora, o governo da Irlanda liberou para as pessoas passearem dentro do país. É provável que em algum momento a União Europeia, não tão cedo, porque a coisa lá está difícil também, mas, digamos, daqui a 6, 9 meses, comece a liberar para o turismo interno dentro da União Europeia, tá certo?
e por aí a coisa vai, mas até que deixe turistas de fora entrarem. É atenção, de novo, a Europa ganha muito dinheiro com turismo, tem muito setor dentro da Europa que depende de turismo e a pressão vai existir, mas eu acho que vai ser um processo lento, gradual e com protocolos que ainda não foram definidos para equilibrar esse risco das variantes, que o Pedro fazia menção, com, obviamente, o interesse econômico de que esses setores sobrevivam. São setores muito intensivos em emprego, isso é uma coisa importante. Os setores que mais sofrem com a pandemia, mais sofrem com o Covid, são os setores mais intensivos em emprego que existem. E, portanto, o impacto sobre o emprego é ainda mais forte que sobre a atividade econômica e a pressão vai existir, né? Vamos falar do papel da iniciativa privada na vacinação. A lei permite que empresas privadas comprem vacinas desde que doem todas elas ao SUS, enquanto durar a vacinação dos grupos prioritários. Mas agora querem flexibilizar a regra e permitir que as empresas usem parte das doses compradas para imunizar seus funcionários. Já tem decisão judicial para que as empresas não precisem nem doar para o SUS. Isso seria bom para garantir a vacinação de mais brasileiros? Ou vocês acham que o correto é concentrar o plano de imunização no SUS? Pedro, vamos começar com você. Não, olha só, eu realmente acho que essa é uma discussão que ela tem um caráter aí de um pouco de uma cortina de fumaça. Por quê? Porque as grandes empresas que produzem vacinas não estão fazendo essa negociação. É uma discussão que está acontecendo e está uma discussão intensa nesse momento no Brasil, mas a verdade é que, na prática, os empresários não vão conseguir chegar na Pfizer, na Janssen, na Moderna, no Butantan, na Fiocruz e comprar a vacina diretamente. Então, eu acho que também tem um pouco aí que é uma questão de viabilidade da proposta. Quando a gente olha a vacinação em geral para doenças que não estão no meio de uma pandemia, doenças que são endêmicas, existe sim uma participação importante do setor privado, e aí é natural até. Agora, no caso do coronavírus, eu vejo com bons olhos aí de a iniciativa privada comprar doses e distribuir para o Plano Nacional de Imunização, e eu não vejo muita lógica nessa ideia da empresa comprar para vacinar os seus, até porque essa é uma lógica baseada numa visão clínica de vacinação. Ou seja, eu vou proteger os meus, então eu vou poder voltar a funcionar. Mas na prática não é assim. Todo mundo sabe que a vacinação, o plano de vacinação é mais importante do que a vacina no braço. Então, assim, eu acho que sinceramente, é uma discussão meio inócua, porque na prática, acho que não vão conseguir comprar. As empresas vão fazer os contratos com os governos e, sinceramente, esse é um assunto que daqui a 3 meses não vai ter relevância alguma mais. Por quê? Porque daqui a 3 meses a quantidade de doses para o Brasil já vai ser suficiente para dar conta da demanda. Então, a minha percepção é que essa é uma discussão que se torna muito mais uma discussão conceitual do que uma discussão prática, porque eu acho que no momento o Brasil não vai depender dessas compras da iniciativa privada. Claro, se lá atrás isso tivesse sido pautado, talvez aí a minha resposta fosse diferente. Mas hoje não vejo nenhuma relevância nessa discussão. Quer dizer, né, Armando, é mais um ruído nessa informação no combate e no plano de vacinação, enfim, fica mais um ruído do que efetivamente algo que vá ser colocado em prática, né? Eu acho que antepõe princípios importantes. É um debate filosófico, se não prático, como o Pedro colocou, porque a vacina não existe para ser comprada, pelo menos filosoficamente é um embate difícil, que eu acho que não vai desaparecer, é perfeitamente correto. Eu acho que pessoas diferentes têm opiniões diferentes, porque, como eu disse, tem pontos importantes dos dois lados, né? Eu acho que o empresário, ele obviamente está muito preocupado em que a atividade econômica retome. Você pode até, se quiser, construir um argumento com valores sociais, né? De que você vai com isso manter o emprego, você vai com isso pagar imposto, você vai ter a atividade econômica daquela empresa mais dinâmica. Se houvesse oferta para os dois,
você poderia até argumentar que talvez dessa forma você aumentasse a oferta total, às vezes talvez em vez de 1 milhão e meio, você conseguisse chegar a 2 milhões de vacinações por dia, né? Se não houver oferta para todo mundo, você começa a entrar numa outra questão, que é se os funcionários das empresas deveriam ter prioridade ou não, e aí eu acho que todo mundo concordaria que não, tá certo? Agora, eu acho que existe uma outra preocupação mais de fundo, que eu acho que é importante, que é a ideia de que se você vacinar os funcionários das empresas, se você permitir que clínicas privadas vacinem quem está disposto a pagar, como, por exemplo, nos Estados Unidos, isso logo deve se tornar realidade, se é que já não é. Tá certo? Você pode, de alguma forma, talvez enfraquecer a pressão para que as pessoas que não podem pagar privadamente, nem sejam trabalhadores formais de empresas que compraram vacinas, acabem sendo despriorizadas, acabem indo para o final da fila. Essa é uma questão relevante. Muita gente debate esse ponto, por exemplo, em relação às escolas, em que medida o fato das pessoas de mais renda estarem em escolas privadas, isso não retira uma pressão social maior pela melhoria da qualidade da educação pública. Isso, por exemplo, seria um paralelo. Então, de novo, acho que é um debate filosófico que envolve valores morais. É importante, não acho que vai desaparecer. A gripe está aí para mostrar isso. E eu acho que, felizmente, ou infelizmente, não sei, em termos práticos, não é uma questão relevante agora, porque não vai alterar a oferta, nem, como colocou o Pedro, vai ter disponibilidade de vacina para essas empresas comprarem. Para encerrar, o que vocês diriam para as famílias, empresários, trabalhadores e jovens, para que eles não se desesperem? Começa com você, Pedro. Não, olha só, eu acho que nesse momento a gente, pela primeira vez até, talvez, a gente tem coisas positivas para passar. Eu acho assim, claro que, primeiro, prestar total solidariedade às 300 e muitas mil famílias que perderam pessoas próximas durante essa pandemia. Sinceramente, é basicamente prestar condolências, prestar sentimentos para o Brasil inteiro. Não conheço praticamente ninguém que não tenha um vínculo forte com alguém que perdeu a vida nessa pandemia. De uma forma ou de outra, todos nós já perdemos pessoas amigas, familiares, em geral. Mas, por outro lado, a gente vê sinais, especialmente no cenário internacional, de que nós vamos vencer o coronavírus. A vacinação está conseguindo vencer o coronavírus em vários países do mundo. Se olhar as curvas, elas são escandalosamente decrescentes, felizmente. Não é à toa que o Brasil hoje está concentrando 30% das mortes por Covid no mundo, porque não é só porque no Brasil está crescendo, é porque nos outros países está diminuindo muito. Basicamente, tem a luz no fim do túnel, ela é baseada em duas coisas. Acelerar a vacinação e a gente conseguir chegar em 1,5 milhão de doses por dia e restringir a circulação do vírus por um período de pelo menos 3 semanas. São essas duas medidas que precisam ser feitas. Como muito bem disse o Armando, a gente muitas vezes fica esperando a resposta dos gestores para tomar essas decisões, mas essas decisões cabem a nós. Se a gente reduzir a circulação do vírus por 3 semanas, como a gente fez lá em março do ano passado, independe um pouco do que vai dizer o governo federal, o governo do estado ou o governo da nossa cidade. Então, eu acho que é uma mensagem de esperança, a situação vai melhorar, está melhorando em vários lugares do mundo. A gente precisa ouvir a ciência nesse momento e investir em se vacinar. Todo mundo, quando chegar a sua vez, por favor, se vacine e praticar os últimos meses aí de restrição da circulação para que esse ano a gente tenha como meta, no Natal e no Ano Novo, nós vamos passar todos aglomerados já numa situação bem melhor do que a gente vive hoje. Que bom, né? Armando, vamos encerrar com você? Então, eu tenho um pouco do otimismo do Pedro, mas talvez um pouquinho menos, num grau um pouquinho menor, né? Eu também acho que o momento é de otimismo com a questão da vacinação. Acho que a gente está acelerando. Eu acho que, claramente, países como os Estados Unidos vão ter sobras de vacinas daqui a pouco. Os Estados Unidos está vacinando
quer vacinar 200 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias do governo Biden, né? Obviamente que mais para frente vai começar a ter vacina mais disponível, então a questão da disponibilidade da vacina tende a diminuir de importância com o tempo, a produção está aumentando, e a gente deve avançar nessa questão da vacinação, que é a solução mais permanente. Também endosso o que o Pedro disse sobre o cuidado que cada um deve ter. Eu acho que o uso de máscara é absolutamente essencial. Me impressiona ver as pessoas na rua sem usar máscara. Isso, para mim, é impressionante. Então, o uso de máscaras, boas máscaras, ficar em casa sempre que possível, são todos comportamentos que cada um de nós pode fazer pela sociedade, mas por interesse pessoal também, né? De não ter a doença, tá certo? Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, eu acho também que, de alguma forma, como sociedade, a gente vai ter que pensar em como vai ser a vida quando a vacinação atingir. Eu acho que, como o Pedro colocou na nossa conversa, o vírus não vai desaparecer integralmente, então medidas, cuidados vão continuar a ser necessários. Questões de transporte público, como é que vai operar o transporte público, vai ser preciso usar máscara no transporte público ou não. Acho que essas são decisões que em algum momento vão precisar começar a ser trabalhadas para que a gente mais rapidamente consiga, de fato, ter o controle total, e tomara que o esteja certo. No final da virada do ano, sejamos todos aí liberados para se aglomerar o tanto que quisermos, sem maiores restrições de saúde pública. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a vocês, Pedro e Armando, você que ficou com a gente até aqui. Olha, tão grave quanto o vírus é a desinformação. E a gente trouxe aqui dois nomes que são reconhecidos no Brasil e no exterior, nas suas áreas de atuação. Então, preste muita atenção ao que eles falaram e vamos manter esse otimismo aí do Pedro para a gente fazer a nossa parte para chegar no final do ano aí, podendo encontrar com todo mundo. É isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, virem membros. A gente tem um monte de conteúdo exclusivo para você. E até o próximo Diálogos.